Você sabia que muitas pessoas na terceira idade têm sensações de tontura mais frequentes? Quem responderá o porquê é a otorrinolaringologista, a doutora Sandra Bastos, que está aqui ao meu lado. E eu também, obrigada doutora, um beijo, bom dia. E eu também recebo para compartilhar vivências nesse sentido a Regina, muito obrigada, bom dia Regina. A Ercília também, tudo bem Ercília? Tudo bem. A Benedita, que está lá, e o seu Jair, que já veio no programa, só dá risada. Tudo bom, seu Jair? Tudo ótimo. Tudo ótimo? Então é isso que a gente quer. Bom, vamos perguntar primeiro para a doutora o que são essas tonturas. Geralmente, tá certo esse dado que na terceira idade vai tendo mais tontura? Porque quem tem uns que tem, outros que não tem nada? Como que é, doutora? É isso mesmo. Assim, na verdade, qualquer idade a pessoa pode apresentar tontura. Só que é muito mais comum você ver isso aí na idade, né? Então, depois de 65 anos de idade. Por conta de uma somatória de coisas que vão acontecendo na vida. Então, o principal motivo de ter tontura nessa faixa etária é exatamente a própria idade. Porque daí você tem a perda de funções neurovasculares, neuromusculares, que vão interferindo no seu funcionamento como um todo. Só que antes de entender exatamente os fatores, a gente tem que entender que o equilíbrio ele é muito complexo, né? Então, para você funcionar, a função é ter equilíbrio, ter postura de equilíbrio, exige muito do nosso corpo. Então, e a gente usa basicamente 3 sistemas para isso. Que não é só o labirinto, porque daí a gente sempre chama, não, eu tô com tontura, eu tô com labirintite, mas tem muito mais coisa envolvida além disso. Então, a gente tem a visão, que ajuda, o próprio labirinto e o sistema proprioceptivo, que é a percepção de como o nosso corpo está em relação ao meio. Então, esses 3 sistemas, eles têm que estar funcionando de uma forma adequada. Entendi. É como se fosse o nosso tripé de equilíbrio. Então, ao longo da vida, a gente vai perdendo funções nesses sistemas. E daí, por volta lá dos 65 anos, 60, 65, mas 65 você tem um percentual maior. E daí, quanto mais idade a pessoa vai tendo... Se não faz exercício, se não, né, não é Isso, ativo. Aí começa a complicar um pouquinho mais. A gente tem aqui um equipamento que é o ouvido, na entrada e dentro do ouvido, é isso? Aí se você vier pelo caminhozinho ali dentro, né? Então, assim, o que a gente enxerga mesmo é só o pavilhão, que é o que está maior aí nesse modelo, né? Mas se você vier mais para dentro do ouvido, ali a gente chama de orelha interna. E daí, essa é a parte nobre do nosso ouvido, né? Que daí a gente chama de labirinto. Então, são 2 funções juntas, que é o equilíbrio e a audição. Então, são 2 funções que se ajudam muito ao longo da vida, né? E daí tá ali. Ah, tá ali? Tá ali. Então, é porque eu não sei. É esse aqui o labirinto? É esse aqui, exatamente. Ó, gente, pra vocês verem onde que fica. É até bem dentro, né? É bem dentro, é super protegido, porque esse osso aí, ele é bem rígido. Aqui é um osso, então. Ali na maquete, no modelo, ele já tá mostrando que é tudo envolto por osso, mas isso aqui também é osso, só que é uma camada mais fina. E daí a gente chama isso aqui de labirinto e isso aqui é o órgão responsável pela audição. Mas é um órgão único, só que cada parte é responsável por uma função, certo? E o que acontece com o labirinto para deixar as pessoas tontas, assim? Vamos pegar só a faixa etária dos idosos, que daí fica mais fácil, que é o tema realmente que a gente está interessado. O motivo mais comum termina sendo o que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna. Nossa, que difícil! Para ficar fácil, chama vertigem posicional paroxística benigna. Então, para ficar fácil, chama só para as iniciais, que é VPPB. Que é o que provavelmente a dona Regina tem. Você tem, dona Regina? Quantos que anos a gente senhora conversou tem? um pouquinho antes. 66. Já se começou a sentir alguma coisa? 65 anos. 65? O ano passado, então? Foi o ano passado. O que a senhora sentiu? Muita tontura. Mas eu acho estranho porque todo mundo fala, a cama vira. Comigo não. Como assim a cama É a hora vira? que eu sento, a cabeça vira. Mas eu não sinto nada do lado. Mas se eu estiver de pé,
Eu vou para frente, eu sinto que eu estou empurrando o que tiver na frente. E não empurro nada, né? O que pode ser isso, doutora? É aí no labirinto ou não? Não, é no labirinto, então. Ela me descreveu um pouquinho diferente lá dentro, que ela falava que era quando ela se movimentava na cama, né? Então, a VPPB a gente percebe bem quando o paciente ele muda de posição. Porque dentro aqui do labirinto, mais especificamente aqui nessa partezinha mais gorduchinha, tem uns fragmentos que dão a nossa sensação de gravidade. Só que se esses fragmentos eles se dispersarem nesses canais, no que o paciente, a pessoa, o indivíduo se movimenta, aí ele tem a sensação de que ele está se movimentando junto. Só que é só a sensação, ele não está se movimentando. É que nem a pessoa quando vai num navio ou que você fica com a sensação de que está, assim, alto mar. O do navio, barco. No navio e alto mar é aqui o problema. Então, assim, na verdade a gente tem, o equilíbrio é bem complexo, mas equilíbrio estático dinâmico e a gente tem essa percepção de movimentos angulares e lineares. Então, o dela é angular. Então, é quando ela faz o movimento, ela tem a sensação de giro. Ela não está girando, mas ela tem a sensação de que está girando. E como melhorar essa sensação da dona Regina? Quando os que é o AVPPB, você não adianta tomar medicação. Então, a pessoa tem que colocar os fragmentos que estão soltos, tem que voltar para o lugar correto. Em operação? Não, em manobras que são feitas em consultório com o otorrinolaringologista. Olha, então tem que ir lá e fazer. Você não sabia. Tem que ir lá. E daí aí a pessoa melhora. Melhora. A pessoa resolve, fica sem tontura. Mas não significa que ela não vai ter de novo. Sei, porque pode deslocar deslocar de novo. Então, Entendi. no idoso acontece com muita frequência, por quê? Porque daí você tem alterações vasculares, alterações... a pessoa tem doenças crônicas, então, alterações de pressão, de glicemia, Entendi. uma queda. Então, assim, os motivos são vários que dão, Entendi. certo? A VPPB. Dona Ercília, é isso? Dona Isso. Ercília Silva. Sente um pouco de tontura? Quantos anos a senhora tem? 71. 71. 71. Sentiu ou não? Não. Agora eu tô achando que seja por causa de cansaço. De cansar. Mas o que a senhora sente, vê, fica Não, tonta? às vezes assim, no caminhar numa calçada, dá a impressão que você vai cair desse lado. Entendi. É só a impressão, no fundo você não tá caindo. Não, já caí muitas vezes, mas quebrei braço, quebrei pé. Mas foi por causa disso? Não Não foi? foi tontura que deu. Desde quando a senhora sente que tem isso aí? Faz acho que uns 2 anos pra cá, que estou conseguindo localizar por que eu estou nesse coisa. Se é canseira, porque eu cuidei muito do marido doente. Entendi. Como a gente não tem enfermeira, a gente mesmo faz a parte da gente, né, como esposa. Então, agora eu acho que está vindo os baques de doença. Pode ser, doutora? Pode ser, A doutora. doutora vai responder. A queixa dela é bem assim, inespecífica, então a gente não consegue identificar exatamente o que é. Ela só fala, eu tenho um desvio de marcha. Então ela está andando e daí ela desvia a marcha para a lateral. Então a única coisa que a gente consegue pegar com essa informação existe assimetria, que é o termo que a gente usa, entre a função de um labirinto para o outro. Então daí a gente teria que fazer um exame. Um exame, mas na tontura o que a gente consegue é a história do paciente passa o que o paciente tem. Estresse, como ela falou, pode? Ele pode ocasionar, mas Então. é uma das coisas que pode ocasionar no idoso. Então, assim, o idoso, assim, é aquilo que eu falei, ele tem a perda das funções que é natural da idade, que existem meios que a gente pode tentar reverter isso aí, né? E tem as doenças crônicas, que daí pressão alta, diabetes, alguma cardiopatia, alguma alteração neurológica. Então, assim, tem uma combinação de problemas, além da própria perda pela função, que daí vai incrementando, vamos falar assim, o problema e às vezes deixando isso aí mais difícil de solução. Então, a Com dona Ercília certeza. tem que fazer um exame, Ela teria tem que procurar aqui também, né? tem que procurar também. O desvio de marcha é isso, existe algum problema, ele é o sinalizador. Tem alguma coisa acontecendo, daí a gente tem que ir atrás do problema. Por isso que o saber. idoso pode cair mais também, É, né? que é Às o- vezes, quando tem muita gente, as pessoas andam tão rápido que a gente fica tonto. E aí você já tá com uma tontura. Com Isso. certeza. Seu Jair, tá dando risada? Ai, o que você tá achando? Passam do lado do senhor rápido? O senhor sente alguma coisa ou não? Põe o microfone aqui. Não, Nada? exato momento não. Nada? Hora nenhuma, não. Em nenhum momento nunca? Me sinto bem. Nossa, que bom, né? Por que ele não sente porque- nada? Quantos anos o senhor tem? 84. 84? Eu danço a semana inteira,
faço dança de salão e jogo vôlei a semana inteira. Então, ele já veio como personagem numa outra matéria e ele já tinha falado, né, seu Jair? Então, você acha que o exercício pode equilibrar? Sim, exatamente. Então, assim, a gente sabe que contra o envelhecimento, a gente não é o tempo que leva, certo? Então, assim, como brigar contra ele? A gente tem que aceitar que todos nós vamos envelhecer, mas a gente pode contribuir para que isso evolua de uma forma menos acentuada, menos agressiva, vamos falar, né? Então, uma das coisas que qualquer um de nós pode fazer se bem que assim, tem que olhar isso alguns anos antes, né? Mas nunca é tarde para começar. Mas o senhor começou quanto tempo? Fazer Eu exercício? jogo vôlei? Não, ou qualquer exercício. Há uns 15 anos, mais ou menos. Faz 15 anos. Faz 15 anos. Então, ele tem mais de 80, então ele começou com 60. Não, é 65. Ele começou, então, ele começou a mostrar... 70, né? 70. Ele começou a mostrar para o corpo dele que ele consegue fazer, que ele consegue fazer as coisas. Então, ele se autodesafiou, certo? Entendi. Então, as atividades físicas, é a maneira de que você tem de remodelar e contra a própria progressão ali do que o corpo está fazendo você... É super importante. Aonde você fazer. Né? Então, atividade física é super importante. E se a gente olhar, comparar no equilíbrio especificamente, ele dança, né? Mas atividades que são lentas mesmo, não precisa ser atividades que exigem muito de destreza. Caminhada. Subir escada. Então, assim, coisas que são lentas, não precisa ser rápido. E, inclusive, o lento, muitas vezes, ajuda mais no equilíbrio em si do que o rápido. Então, assim, quanto mais atividade você fizer, claro que mais você se completa, né? Então, são os movimentos rápidos e os lentos. Então, é dança, é uma caminhada, é até a própria musculação, né? Que exige muito de concentração e de força. Então, essa combinação que ajuda cada vez mais. E seu Jair é um exemplo bom para isso. Aí. Muito bom. Eu já vou falar com a Benedita. Eu vou falar. Começou com 70? Nunca é tarde. Vou falar com a Benedita. Já vou pedir um minutinho. Olha só dar risada, é uma pé de valsa. Dança com todo mundo, né, seu Jair? Tô sabendo, viu? Nós estamos falando sobre tontura, principalmente na terceira idade, na melhor idade. Você, né, tem uns que falam melhor idade, outra terceira idade. Tô recebendo a doutora Sandra Bastos, otorrinolaringologista, mas também todas as pessoas maravilhosas, seu Jair, o único homem representando, rindo. Eu não falei com a dona Benedita. Dona Benedita, sente tontura? Olha, eu vou dizer à senhora. Senhora não, você. Você, não, pelo amor de desculpa. Deus, A minha primeira tontura foi na cama. E virou como se fosse em alta dimensão. Sei. Eu achava que eu não ia sair daquilo ali. Lembra quanto tempo ficou nessa tontura? Ficou bastante tempo. Eu cheguei... eu sou calma, eu fiquei apavorada. Eu achei que eu não saía da cama. E a cama era alta, de solteiro, abalou meu sistema nervoso. E eu, após a melhora, eu fiquei 15 dias de cama, sem possibilidade de levantar, só com ajuda, assim, para tudo. Procurou alguém? Procurou um médico? Não procurei nada porque tinha que chamar um médico em casa porque eu não tinha condições de ir até ele. Mas eu aguardei eu melhorar que eu ia. E fui. E daí, quando eu cheguei lá, ele falou, isso aí não é problema não, isso aí é da idade. Você já tem 70 anos, já vamos cuidar disso, que você vai ficar boa. E daí passou uma dieta. E eu tenho 2 filhas que é professora de educação física. Ah, então... Eu nunca achei que era necessário eu fazer uma educação física. Eu nunca fiz. Eu achei isso aí bobagem. Eu já andava de bicicleta, andava igual notícia ruim. Para que eu ficar fazendo assim, vira para lá, vira para cá? Não achei certo, não. E quando eu fui pela primeira vez na ginástica, minha filha sentou e chorou de emoção. Que ela já estava quase aposentando e aquela hora que eu estava chegando lá. Mas você sentiu melhora? Eu senti melhora após o médico, tomei o remédio direito e fiz a dieta certa. Porque até agora, se eu
abusar da dieta, eu passo mal. Mas de virar, nunca mais. Somente tontura de derrubar. Já caí da cama 3 vezes. Nossa, doutora, explica um pouco. Aqui Benedita que tem o caso mais forte. é o aqui caso mais de forte, todos, Mas antes eu vou começar pelo contrário, eu vou falar da queda, né? Porque assim, acho que o grande risco da tontura no idoso é exatamente a queda. E depois da queda é a dependência que ele termina criando com uma terceira pessoa, né? Uma segunda pessoa, melhor falando. Então assim, isso é que é o ruim. Então assim, quanto mais você se antecipar a isso, né? E cuidar da sua saúde como um todo, então você fica um idoso com uma vida útil, né? Mais longa, independente, né? Então isso é muito importante. Então, mas o quadro dela ali, ela falando, parece o que a gente chama, é a real provável que a gente chama de labirintite. Então, ela teve provavelmente um quadro agudo do labirinto, que a gente chama de neurite vestibular, que o paciente fica mal mesmo, ele não consegue sair da cama, é grave. Você pode ter recuperação da função do labirinto ou não. Então, ela provavelmente teve, porque ela vive bem, né? Mas aí Não tenho problema de audição. Não tem problema de audição. Nenhuma. Nunca tive uma dor de ouvido. Que como eu falei antes, é um órgão único, né? Então, é muito comum você ver a associação dos dois sintomas. Na neurite vestibular, não. Então, é um comprometimento só do labirinto mesmo. E pela agressividade, muitas vezes você pode não recuperar a função completa. E parece que ela recuperou. Agora, o que ela conta porque daí ela faz as coisas, ela anda de bicicleta, que ela comentou comigo lá atrás, natação. Então, danço semana inteira. Nossa, mais ativa do que o seu Jair. Eu danço bastante. Então, a gente isso dança no mesmo lugar. Vocês dançam no mesmo lugar. Com certeza. Entendi. Nós Os três já vieram, os dançarinos. certeza. Entendi. E é muito bom. E eu tenho boa vontade. Largo tudo e Mas vou. ela faz muita atividade. Ela faz muita atividade. E daí, por isso que daí garante com que ela fique bem. Daí ela fala assim, quando eu abuso de alguma coisa, daí eu tenho tontura. Então, se não abusar, não tem nada. O corpo dela funciona super bem, mas se ela fizer um exagero, daí ele fala assim, calma, também não dá pra tanto. Então, daí ela tem que se manter na linha ali. E da alimentação, que ela falou que ela faz a dieta direitinho, por que a alimentação é importante? Porque quando ela abusa, porque o labirinto, ele funciona só com glicose. Se você dá mais ou se você dá menos... é a questão do açúcar. O açúcar. O açúcar é o grande vilão, Nossa, eu não tinha a mínima ideia que o labirinto tem a ver com açúcar. Quem que não é doente por açúcar? Eu sou. Seu Jair não é, né? Homem não gosta muito de açúcar. Gosta de açúcar? Eu sonho que eu tô comendo, acordo. Eu também sonho. Eu também sonho. Eu Eu sonho sonho um com bolo de que eu chocolate. tô comendo. Eu acho que é o desejo. É o desejo. Bom, mas e esse açúcar aí faz mal, então? Não pode, né? Não pode. O açúcar não pode. Daí você vê que ela sinaliza ali. Então, o labirinto é um órgão muito sensível, tanto o labirinto como o ouvido. Então, ele dá o sinal, tipo, olha, você vai que dá certo. Então, ele fala, não vai que seu corpo não aguenta. Então, ela não deve ter uma tolerância muito boa ao açúcar. E daí, no que ela come um pouquinho mais, aí o labirinto dela sente. Então a pessoa pode ficar um pouco tonta, mais tonta, porque consome muito açúcar? Pode. Fica assim, é tudo limitado. É tudo especial. É uma das principais tudo causas diferente. na infância e vida adulta. É o açúcar. É o consumo de açúcar em excesso. E daí, com esse modismo todo do controle de peso, em contrapartida também, o jejum prolongado também, que é aquilo que eu falei. Então, como são órgãos que é tudo muito pouquinho, tudo que entra é muito pouco, então se você dá mais ou se você dá menos, você vai perturbar a função. Por isso que você fica tonta quando tá em jejum? Porque assim, eu já fiz dieta, mas faz muito tempo, que eu ficava, via até estrela. Mas é fraqueza ou é o labirinto? Não, mas aí não é só o labirinto. É fraqueza. Não é só o labirinto, mas o labirinto participa disso aí também. Entendi. O labirinto participa disso também. Então, certo? Olha, gente. Então, o que aprendemos hoje aqui é exercício, tem que fazer, não importa a idade. Não importa a idade. Alimentação. E não importa quando começar, né? Na verdade, o que importa é fazer. Seu Jair, quer perguntar alguma coisa? Olha aqui, eu falo pra turma, tem as duas melhores coisas do mundo. Ah. Saúde e amizade.
Isso. O resto a gente completa devagarinho, né? Mas se bem que o senhor tá sempre bem. Eles trouxeram, né, outras pessoas e os outros tinham um monte de coisa, Os mas outros era ele... professor de educação física, então. natação, né? Então. E ele sempre bem. Também deve ter uma genética boa, deve Não, ter. ele tem genética Ótimo. boa e a vontade, né? Eu acho Tem que a ver, ó, a mãe que tinha labirintite? Não tem nada a ver. É porque, como é uma queixa muito comum, então, não, minha mãe tinha, minha tia tinha, minha mãe tinha, acha que é alguma coisa... Não tem a ver. Não tem a ver. Só é muito frequente. Dona Regina, quer fazer uma pergunta para a doutora? Não? Esclarecendo as dúvidas? Dona Ercília. A dona Regina gostaria, sim, É? do soluço. Já falei com ela. Sim. Não, mas fala aqui, porque para as pessoas saberem. Põe o microfone aqui, qual que é? Ela Foi tem que saber. desde julho Ah. que eu tive essa segunda crise, veio uma crise de soluço. E até agora eu estou, às vezes, dormindo e eu acordo com aquele soco. Falei para o médico, ele não disse nada. E aí, doutora? Não, aí eu acho que, ela comentou comigo ainda há pouco, eu acho que vale a pena uma avaliação com o neurologista. Porque daí, se você tem duas queixas, né? Ela tem uma queixa de tontura, que a princípio é uma VPTB, a princípio. E ela tem uma queixa de soluço também, então assim, porque o labirinto é periférico, mas as causas de tontura não são só periféricas. Então você pode ter tonturas de origem central. E daí ela apresenta dois sintomas, que a princípio parecem uma VPTB, mas aí teria que investigar, examinar, junto com o soluço, então daí vale a pena uma avaliação com o neurologista. Dona Ercília, Sim. tem pergunta? Vou fazer uma pequenininha. O que a gente pode solucionar esse desvio? Como vai ser o exercício que a gente pode fazer? Porque nem é toda hora que dá isso aí, não. Primeira coisa é fazer uma avaliação clínica na senhora. Sim, É o que a senhora tem. Então, se está com pressão alta, se está com diabetes descontrolado, Certo, se tem alguma certo. doença no coração, se tem algum problema no pescoço. Então, assim, tem que fazer uma avaliação clínica e entender o que está acontecendo com a senhora. E daí, em cima disso, a correção do problema é a principal solução para a melhora da tontura, certo? Certo. Só que daí, vamos supor, vamos imaginar que a senhora tem uma função do labirinto que não consegue ser recuperada, certo? Então, daí o paciente fica com uma tontura crônica, certo? Que daí pode ser leve, pode ser mais intensa. Certo. E daí são exercícios. Tem exercícios que são específicos. Mas para a gente não ficar se rotulando em cima de exercícios, o que eu sempre falo é se movimente, se movimente. Então, assim, claro que com muita prudência, né? Porque daí o risco de queda sempre vai existir. Então, movimente seu corpo, certo? Então, faça as coisas em casa, passeie, dance, vá para, se puder, alguma academia. Então, assim, movimente-se. Porque quanto mais parada a pessoa fica, então você está mostrando para o seu corpo que você não... eu quero ficar parado, não quero fazer nada. Então, assim, o movimento é que muitas vezes, a ajuda e o caminho... Ajuda muito o movimento, né? Para a melhora, e não alguma coisa assim específica, aquilo que eu estava falando. Então, se você faz multicoisas, multitarefas, multiatividades, vamos falar, isso é muito saudável, isso é muito bom para o corpo. É isso aí. Olha, vamos se mexer aí. Você já faz dança? A senhora faz algum exercício? Faço alongamento e academia, bicicleta. É Nossa. só o que eu posso. Tá. E andar. Ando mais que notícia ruim. Tonto, pelas paredes, mas ando. Então eu quero agradecer o seu Jair Ambrósio, muito obrigada mais uma vez no programa. Dona Benedita Raimunda, que já aprendeu tudo, já sabe direitinho, Eu né? quero desejar e agradecer um bom Natal para vocês. Olha, obrigada. Tudo de bom para vocês. Obrigada, viu? Comigo tá tudo certo, tô bem cuidada. Dona Ercília Silva, muito obrigada pela participação, viu? grande Beijo, beijo pra querida. você e pra vocês também. A dona Regina Célia Silva, que veio aqui. E também a doutora Sandra Bastos, muito obrigada. Otorrinolaringologista. O contato para o WhatsApp é 0 operadora 11 95801 6560 e o contato do consultório é 0 operadora 11 5051 3853. Gente, foi um prazer ver vocês, conversar, dei muita risada, aprendi muito. Obrigada. Adorei vocês dançarinos, obrigada. Nós também adoramos. Dona Benedita, seu Jair, volte outras vezes. E agora